Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos uma aula diferente, estamos pensando, programando, né, a revisão para avaliação de história de vocês e eu estou aqui para desempenhar este papel, tá? Espero que vocês de fato possam prestar bastante atenção, né? Preparei, tanto eu quanto a professora Carla, uma revisão bastante minuciosa, lembrando alguns fatos importantes sobre a Grécia, né? O conteúdo da nossa avaliação está disposto lá na plataforma, né, do Google Class. Então, por favor, quem ainda não teve acesso, quem não teve a curiosidade, por favor, dá uma corridinha lá e anota, certo? E também já quero convidá-los, né, e convidá-las para a nossa aula para o nosso plantão Tira Dúvida, para a nossa primeira aula, né, de contato visual na terça-feira, certo? Os alunos do período matutino se encontrarão com a professora Carla, né? E os alunos do período vespertino se encontrarão comigo. Então, a gente vai conseguir matar um pouquinho a nossa saudade, tirar as nossas dúvidas antes da nossa segunda avaliação EAD, tá bom? Bem, então, olha só, preparei aqui esse momento tentando lembrá-los, né, tentando retomar com vocês aquilo que tanto eu quanto a professora Carla já explicamos em aulas anteriores. Como é uma revisão, né, eu vou passar de certa forma um pouco mais rápido em alguns assuntos e parar em outros, que daí é o momento em que vocês irão parar o vídeo, anotar, sublinhar no caderno, né? Aquelas pessoas que já se adaptaram à construção de um mapa conceitual que ajuda a estudar, a anotar as partes mais importantes, né? Agora é a hora já de começarmos a desenvolver esse papel, tá bom? Então, vamos lá. Bem, uma vista, né? Bem legal, falando em relação à Grécia, que é a vista das ruínas do Partenon. Já adianto que para Atenas, principalmente, era extremamente importante, tá bom? Olha aí, gente, vamos lembrar, quando a gente fala em Grécia, tá? A gente localiza o contexto, o território geograficamente da Península Balcânica, tá? Nessa Península Balcânica, essa região montanhosa, destaca-se o Mar Egeu. Península Balcânica, Mar Egeu. Nesse conjunto de ilhas, tá, formarão o território da Grécia. Destaca-se a ilha de Creta, certo? Lembra? A gente já viu isso lá atrás em algumas aulas. Bem, dessa forma, né, até porque já foi a avaliação anterior até mais ou menos aqui. Então, dessa forma, a gente tem esse contexto, tá? Essa localização geográfica. Península Balcânica, Mar Egeu, conjunto de ilhas, né? Um território que não é propício para navegação, então desenvolve-se o comércio marítimo. Vocês se recordam, falando das páginas 75, 76, onde os gregos, né, desempenharam essa atividade econômica, construíram barcos triremes com os olhos gregos para proteção, porque os gregos eram supersticiosos e assim por diante, certo? Então, isso aqui é uma contextualização, tá bom? Bem, seguindo então, observem bem. Lembram também que a gente aproveita, né, e nós já fizemos isso anteriormente, que a Grécia ela é dividida por períodos, como se fosse a história do Brasil, né? Nós estudamos na história do Brasil a colonização, o período do Império e aí uma república.
Na Grécia, não. A Grécia ela tem um período pré-homérico. É o momento da ocupação, da chegada dos povos ao território. Quais povos, professora Cássia? Né? Os jônios, os eólios, os dórios e assim por diante, certo? E por último, os aqueus que chegam a essa região. O período homérico. O período homérico é caracterizado, né, por alguns conflitos, dentre eles a Guerra de Troia. Destaca-se no período homérico o poeta Homero, com 2 poemas, a Ilíada e a Odisseia, que narram, né, a Guerra de Troia e as aventuras de Ulisses, porque Ulisses é um personagem importante na guerra, tá? Então, assim, vamos fazendo memória, tá? Período pré-homérico, colonização. Período homérico, alguns conflitos. Destaca-se nesses conflitos a Guerra de Troia, tá? Com os poemas Ilíada e Odisseia. Aí vocês podem até escrever aí num cantinho, Ilíada, Odisseia, Homero, Ulisses, porque Ulisses pensou na construção do cavalo de Troia. Ulisses volta para Ítaca, né, enfrentando vários perigos do mar, enfim, lembrando, fazendo essa memória, certo? Já no período arcaico, nós teremos a organização política. Tá? Então, no período arcaico, nós vamos ter o quê? Oficialmente, a organização das polis, né? Então, Esparta, Atenas, Corinto e etc. Certo? No período clássico, né, a Grécia conhece, então, o seu esplendor. É o momento realmente onde a Grécia conquistará outros territórios. Tá? Por isso, que nós vamos ter esplendor cultural, político, militar. Então, o que é esplendor? É o auge, é o ápice dessa sociedade, dessa civilização. Tá bom? Já no período helenístico, é a dominação dos macedônicos, tá? Ou seja, helenístico, porque como a professora Carla falou numa aula com vocês, que é a fusão, né, do grego, do idioma grego com o idioma macedônio, um conjunto aí dessas culturas, forma-se o período helenístico. Tá bom? Tudo bem até aqui? Por favor, né? Qualquer dúvida depois, manda lá na plataforma ou aguarda a nossa aula ao vivo para a gente tirar dúvida, tá certo? Bem, falando de Esparta, lá na página 78, onde oficialmente nós temos o nosso conteúdo de prova, tá? Apesar de, quando se fala em Grécia, né, a gente pode permear aí por alguns fatores. Esparta foi uma das principais poleis. Lembram que as poleis eram cidades-estados. Essas cidades-estados, elas eram independentes, tá? Então, a Esparta, ela tem algumas características importantes. Uma oligarquia. Tá? Apesar de, na página 79, dizer uma diarquia, sim, mas o que eu quero entender? Você se lembra o que era uma oligarquia? Porque às vezes durante a aula a gente fala, todo mundo, e as pessoas, né, passa. Aí de repente se vem na avaliação fala, e agora? O que é oligarquia? Até eu procurar o significado de oligarquia. Oligarquia é o governo de poucos. Tá? Então, em Esparta, poucos governarão esta cidade-estado. Certo? Então, né, era governada por 2 reis, daí uma diarquia, mas a diarquia vem de oligarquia, então governo dos melhores, governo de poucos. Certo? Outra característica importante de Esparta é ser militar. Tá? Então, o militarismo faz parte de Esparta. Então, nós vamos ter os meninos, principalmente, estudando desde muito cedo, sendo tirados das suas famílias muito cedo, para se tornarem
excelentes soldados, tá? Por isso, então, a característica de militarização, aí o militarismo. E regressista, as regras muito presentes, sem muita flexibilidade, quase nenhuma, tá? O que é flexibilidade? Não muda. É uma sociedade estamental, é uma pirâmide social, sem mobilidade, né? Quem nasceu escravo, quem se tornou escravo, permanecerá escravo. Um ilota, um perieco, ele não terá essa possibilidade de chegar a ser um esparciata, a ser, né, da alta sociedade de Esparta, tá bom? Então, anotem, por favor, 3 características importantes de Esparta: oligarquia, militar e regressista. Tá bom? Então, isso é importante para a gente entender. Localizava-se geograficamente também na Península do Peloponeso, que é as ilhas, certo? Destaca-se pelo aspecto militar, e aí eu quero então que vocês prestem bastante atenção quando a gente fala nessa questão do militarismo, tá? Por favor. Era fundada ali, né, pelos dórios que chegam a essa península em busca de terras férteis, porque eles buscavam economia, buscavam estabilidade. A cidade vai crescer muito, tá? E aí nós vamos ter, então, a necessidade de ampliar territórios. Como que isso acontece? Através das guerras, certo? Dessa forma, Esparta, mais tarde, organizará a Liga do Peloponeso, porque nós vamos ter a Guerra do Peloponeso, tá? Então, na Liga do Peloponeso, para reunir ali alguns fatores importantes para dominar mais territórios. Já vou daqui a pouco lembrar da Guerra do Peloponeso, mas a princípio vocês têm este fator importante, tá? Destaca-se pelo aspecto militar, é regressista, é uma oligarquia, né? Forma uma diarquia onde, né, alguns reis vão governar em Esparta, porém, em Esparta também nós vamos ter alguns órgãos políticos importantes, que estão na página 79. A Gerúsia, que era o governo de 28 anciãos, tá? Muito respeitado. A Ápela, que era uma assembleia também de cidadãos com mais de 30 anos, tá? Perceba aí que a gente vai ter uma característica importante no que diz respeito à idade, né? Olha lá, cidadãos são maiores de 30 anos, né? Os anciãos, que já são pessoas mais sábias. Então, tudo isso é bastante importante. E os éforos, tá? Os éforos eram os homens poderosos, então o eforado. Combinado? Até aqui, tudo bem? Nós já fizemos a atividade da página 79, eu já coloquei a correção dessa atividade na plataforma do Class, certo? Vou caminhar. Bem, quando se chega em Esparta, a gente não pode caminhar sem falar da educação, porque era a educação que fazia com que os espartanos fossem excelentes militares. Então, os meninos iam muito cedo, tá? Eram tirados de suas casas muito cedo, passava por um treinamento físico exagerado, né? Porque daí eles ficavam sozinhos, eram treinados, tá? E aí, com 30 anos, eles se tornavam guerreiros. Então, eles se preparavam dos 7 aos 30 anos para serem excepcionais, excelentes, né, guerreiros, excelentes soldados, certo? E aí, né, é importante lembrar que quando a gente fala de Esparta, sempre vem na nossa cabeça o filme 300. Né? Então, quem não assistiu, assista, vale a pena. Principalmente o início, para a gente perceber como era uma cidade-estado extremamente organizada e regressista, certo? As meninas, as mulheres tinham um treinamento, uma educação diferente, tá? Mas também passavam por uma educação, também
tinham, de certa forma, um treinamento militar, mas o importante para as mulheres eram ser boas mães, né? Porque em Esparta, mulheres saudáveis, né? Boas, bonitas, né? Então a gente vai ter aí esse conceito de saudável para gerar filhos fortes para o exército. Tudo bem? Até aqui? Tranquilos? Então vamos lá. Passando. A gente tem na página 79 ainda, tá? Falando dessa sociedade espartana, né? Então isso é bem tranquilo e a gente já falou em outros momentos. Mas não se preocupem, vocês não têm a obrigatoriedade de decorar uma pirâmide social, saber que vem, né? Um Esparciata, um Hilota, um Meteco, é desnecessário neste momento. Combinado? Fiquem tranquilos. Bem, nós vamos ter uma outra cidade-estado muito importante, que é Atenas. Só que Atenas, diferente de Esparta, tá? Tinha uma outra visão. Enquanto Esparta é militar e regressista, Atenas é democrática. Então, uma característica importante para a gente entender Atenas é a democracia, é o governo do povo, tá? Mas aí, lembrando, quem era cidadão em Atenas? Porque daí, ser cidadão era extremamente importante para os atenienses. Cidadão eram homens e mulheres, filhos de pais e mães atenienses. Então, era alguém que havia nascido em Atenas e de descendentes atenienses. Tá? Então, isso é muito importante. Lembrando que, né, a vida urbana era bastante comum em Atenas. E aí vocês têm na página 80 um ponto bastante importante, que a vida social era organizada, né, numa praça pública chamada Ágora. Tá? Então, grifem, terceira linha do primeiro parágrafo. Está escrito em negrito. Né? Quem não grifou ainda, grifa, por favor. E aí, então, e lá em cima, no topo, alto, né? Porque a gente vai ter a Ágora embaixo e em cima terão a vista do Partenon, a Acrópole, a fortaleza. Tá? E aí é importante também vocês destacarem. Ficava ali, né? Nessa parte mais alta, o Partenon. E aí o Partenon, dedicado ali o templo aos deuses gregos, certo? Tá? Um outro ponto importante, né? O governo da polis em Esparta foi feito por essas famílias importantes. Daí, mas então significava que era tudo muito mais tranquilo em Atenas? Não, pelo contrário. Né? Tiveram brigas, a população se organizou, se revoltou e aí sim passou a ter o que nós chamamos de democracia, esse governo do povo, o que no Brasil também é utilizado, tá certo? Então aqui também a gente tem uma democracia. Mas professora, aqui ainda fala do ostracismo, da formação social. Fiquem tranquilos, dê uma lida. Né? Mas o importante é a gente perceber e se ater às características de cada cidade-estado. Combinado? Bem, então vamos lá. Passando. A sociedade ateniense era aí dominada então pelos eupátridas. Eupátridas, pátria. Eu faço parte, né, dessa sociedade, que eram os grandes proprietários de terras. Tá? Então, seriam os latifundiários que a gente conhece hoje. Tá? Porém, então, toda essa sociedade ela vai se organizar ali, tá? Em pirâmide social, uma sociedade estamental. Tá bom? Mas a gente vai ter, dentro dessas características, a preocupação maior era com a democracia, que todos participassem. Certo? Só que, lembrando, né? Lembra lá da Guerra do Peloponeso? Então, Esparta e Atenas, né? Vão brigar pela posse do Peloponeso.
Por isso, então, a Guerra do Peloponeso, né? Esparta formará a Liga do Peloponeso, tá? Onde ela vai brigar com todas as forças para vencer Atenas, tá? Guerra do Peloponeso, certo? Tranquilo? Bem, então a gente seguindo aqui, a gente tem algumas características importantes e alguns legados que a gente não pode esquecer, tá? Democracia direta, graças aos atenienses, reformas políticas, né? A reformulação de uma constituição, igualdade perante a lei, que isso foi com o tempo. Olha aí uma assembleia, né? Os cidadãos prestando atenção no que está sendo falado e assim por diante. Mas vale a pena ressaltar que desses legados, né, a língua, né, o idioma grego, que depois vai dar origem ao latim, influenciará o latim, que é a nossa língua mãe, e assim por diante, eles eram politeístas, né? Lembram da mitologia grega? Então, polis grega, eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. E esses deuses tinham, né, características e sentimentos humanos, né? As leis baseadas aí num consenso popular e o teatro grego, né? Representado sempre por essas carinhas. Por quê? Porque o teatro grego, tá? Era ali, né? Com dois fatos: a comédia e a tragédia. Tá? Então, comédia e tragédia faz parte do teatro grego. E o teatro tem origem na dança. Então, são atividades muito importantes para os gregos. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Tá? Então, quando se fala em legados, a gente lembra de Olimpíada. Tá? As Olimpíadas eram extremamente importantes para os gregos, certo? Em homenagem aos deuses. Então, nós vamos ter, né, um momento que se parava, inclusive, as guerras, de 4 em 4 anos, parava-se as guerras para os jogos em homenagem aos deuses, principalmente a Zeus. O prêmio máximo desse participante, uma coroa de louro. Tá? Então, isso vale a pena a gente lembrar de todo esse contexto. Então, até a nossa página 89, que é o nosso conteúdo dentro desses fatores. Combinado? Aí eu deixei para vocês 4 questões. Vamos lá. Na Grécia Antiga, as principais cidades-estados foram... muito simples, né? Então, nós temos como principais cidades-estados na Grécia Antiga, estudados aqui, Esparta, Atenas, Esparta, certo? A religião da antiga Grécia era politeísta, tá? Uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga foi Esparta. Qual das alternativas abaixo apresenta características de Esparta? E agora? Esparta foi uma cidade-estado que se dedicou muito no desenvolvimento intelectual. Fundada pelos dórios, Esparta era uma cidade militarista, né? Com uma sociedade estamental, com pouca mobilidade social. Esparta foi uma cidade pacífica, sendo que não se envolveu em nenhum confronto. Esparta foi fundada pelos jônios e teve no comércio marítimo e na sua indústria a sua economia, né? Então, a gente sabe que é a letra B. E por último, qual das alternativas abaixo aponta uma importante característica da cultura grega antiga? As artes plásticas, a arquitetura grega foi a principal manifestação na Grécia Antiga. O teatro foi importante manifestação cultural na Grécia Antiga. Nos anfiteatros, os atores gregos representavam comédias e dramas, comédias e tragédias. E no campo cultural, os gregos se dedicaram quase que exclusivamente às danças e festas musicais. Por favor, olha lá, a nossa avaliação está muito parecida com isso, tá bom? E a alternativa correta é a letra C. Pessoal, por favor, estudem, prestem atenção,
pare o vídeo, guarde as dúvidas, anotem para o nosso plantão na terça-feira, tá bom? Um bom final de semana para vocês. Espero que essa revisão ajude vocês ao máximo, tá? Não vejo a hora de nos vermos virtualmente, né? E até terça-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana.